Vamos lá, senhores. Boa noite a todos. Eu e o Manuel aqui somente na sala, né? Mais importante que eu vou gravar essa aula e vai para o YouTube. Já se inscreveu no meu canal? Tenho 175 já. Já tô pra aula. Deixa eu olhar aqui. Vamos ver se tem mais um inscrito. 175. Quando tu entra, tu dá o link pra ajudar ou não? Não, é só se inscrever. Vamos lá, tá gravando. Vamos lá, Manuel. A gente tá na primeira aula, né? Na primeira aula nós vimos conceitos iniciais de termodinâmica, que é importante, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou apresentar a emenda e aí, dessa turma também? Termodinâmica, refrigeração. Sente aí, vamos começar. Já tá gravando aqui, tá indo para o YouTube a nossa live aqui. Então, vamos fazer uma aula aqui de 40 minutos. Boa? Então vamos lá. Então a aula 2, né, dia 23, nós vamos explorar aqui, apresentar a emenda. Na aula 1 fizemos uma revisão, né, de termodinâmica, né? E vamos embora. Como é que eu começo? Essa disciplina eu começo por as propriedades do A1. O que é o A1? É o ar da segunda aqui. Depois eu entro nos ciclos de refrigeração. Então, essa emenda aqui, ela tem uma carga horária de 66 horas. Em prática, nós vamos fazer a prática também aqui. Vamos desmontar aquele ar-condicionado lá. Então, nós vamos entender o que? Os fundamentos dos sistemas de ar-condicionado e refrigeração. Ok? No início nós iremos abordar os ciclos de refrigeração também. E é isso aí. Vamos lá. Conceitos iniciais. Primeiramente é importante saber diferenciar climatização, refrigeração e ventilação. Quando eu falo de... Aqui é minha segunda tela. Quando eu falo de climatização, é o que está acontecendo agora. O ambiente está climatizado. Então a temperatura é ajustada aqui, ó. Acima de 20 graus centígrados. A temperatura do ar é ajustada. Quando eu falo de refrigeração é quando as temperaturas estão próximas de 0 graus centígrados. Então a temperatura está bem próxima de 0 graus centígrados, beleza? E pode chegar até a temperaturas negativas, que é o caso das câmaras frigoríficas. E ventilação é o que? É o que acontece muito na indústria, né? Com ar ventilado, para controlar a temperatura, principalmente para remover o que? Odores, né? Isso não tem aqueles exaustores, aqueles ventiladores industriais, de cozinha, né? Tem muito, né? Que é utilizado para tirar odores. Então essas são as três diferenças, né? De climatização. Climatização fica nesse range de 20 graus, né? Refrigeração e abaixo de 20 graus está começando a refrigerar, ainda mais aqui para a Amazônia, né? Que aqui é quente, né? Então o que acontece? Essas são as três diferenças: climatização, refrigeração e ventilação. Então são usados vários exemplos na aplicação aqui, ó. Observa que alguns galpões industriais, vocês estão vendo aqui um ambiente climatizado nesse caso, se vocês analisarem bem aí. Aqui é um sistema aqui, ó, de ventilação, né? E aqui, ó, a remoção na verdade aqui é o sistema de exaustão, ó, de exaustão e ventilação, né? Tá tirando odores aqui no ambiente. E aqui é a própria refrigeração, né? Em câmaras frigoríficas. Então a área de refrigeração e ar-condicionado, ela trabalha basicamente o que? A relação do ar-condicionado, e isso eu trabalho porque a questão da umidificação e purificação do ar e processos industriais, que é onde entra aqui a refrigeração. Então o conjunto, a interseção desses conjuntos é o que? Operações de refrigeração e ou desumidificação do ar condicionado.
Beleza, refrigerar, lembra o conceito de refrigeração? É diminuir a temperatura até aproximar de 0 graus Celsius ou até menor. E a desumidificação é tirar ar, tirar a umidade do ar, entendeu? Então a refrigeração e ar-condicionado trabalha com isso, com a refrigeração e tirar a umidade do ar, ok? Show de bola? Então essas são as intenções. Está gravando aqui, estamos ao vivo no YouTube. Pode fechar, agora tá mais frio, né? Muito bem. Chegou mais uma inscrita no canal, se inscreveu no meu canal. Não esqueceu de se inscrever no meu canal, não? Do YouTube, rapaz. Mentira, tu fez isso? Tu fez isso? Tem sim. Vamos lá. Assina o canal, dá um joinha, tá aqui ó. 4966. Sou eu. Então beleza. A refrigeração ganha. A refrigeração e o ar-condicionado, é isso. Beleza. Aí o que acontece? Esse conceito está nesse livro que eu estou utilizando. Olha que estranho. Tá aqui. Tá nesse livro que eu estou utilizando aqui. Só que existe outro livro aqui, que é Instalações de Ar-Condicionado, que ele dá outro conceito de ar-condicionado. Ou melhor, de condicionar o ar. Condicionar o ar é simplesmente controlar a temperatura. Lembra da temperatura, que é a medida de agitação das moléculas? A umidade, a velocidade e a pureza do ar. Então, a condicional é isso. Vocês estão vendo? Com certeza, está aí. Ah, mas já tá, vai. Ó, então vamos lá. Então o que acontece? Modificar isso, vai ter todos os ar-condicionados que estão aí, eles vai o quê? Ajustar a temperatura, a umidade, que é importante, a velocidade do ar, que o ar está sendo insuflado para cá. Aqui dentro, aqui dentro do ar-condicionado, né, evaporador, tem uma turbina, que é um cilindro redondo. Ele que vai insuflar o ar para cá. Beleza? Deixa eu ver mais aqui. Tem para falar para vocês inicialmente. Esse ar-condicionado que nós estamos vendo aqui, ó, é o de conforto, ok? E está sendo até redundante, porque aqui, ó, temperatura, umidade e pureza, não é isso? É o conforto. O que é o conforto térmico? Vamos lá, conforto térmico. Vamos supor que eu estou aqui, eu sou um ser humano normal. Eu troco calor com o meio externo, por meio da minha evaporação, por meio da troca de calor por radiação, por meio de daqui, ó, os fatores fisiológicos, eu vou respirar. Então toda essa troca de calor. E o que é o conforto térmico? Esse ar-condicionado aí tem que tirar calor. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou respirando, eu estou falando, estou suando. Nós, todo mundo aqui tem uma carga térmica. Aqui ó, tem a radiação da luz aqui, já tem o meu computador ligado, está todo mundo aqui produzindo uma carga térmica, que é o calor. Isso é energia em trânsito. Então esse ar-condicionado ele tem que tirar toda essa carga térmica e levar lá para fora, lá para a unidade condensadora, entendeu? Então o conforto térmico, quando retira essa quantidade calorífica de calor que eu tenho aqui, leva lá para fora, eu me sinto o quê? Ok. Por isso que alguns ar-condicionados são de 12 BTUs, 18 BTUs e assim por diante, que é a capacidade que o ar-condicionado tem de operar. Show de bola? E qual é o papel da engenharia aí, cara? No desenvolvimento e pesquisa, né? A engenharia, ela trabalha sempre no desenvolvimento e pesquisa para poder desenvolver o quê? Melhores equipamentos com custos acessíveis, né? E hoje está a questão da questão ambiental é muito importante, né? Porque dentro desse ar-condicionado, dentro da tubulação de cobre, tem um fluido sintético que circula. O nome dele é fluido refrigerante. Esse fluido refrigerante, se ele for para o meio externo, ele vai mais poluente na atmosfera. Tá entendendo? Então, hoje é desenvolvido que os refrigerantes ecológicos, nós chamamos, que eles poluem um pouco menos o meio ambiente. Beleza?
Tem que fechar, pô. Tem que colocar aqui. Vai ter esse problema, tudo de primeira mão. E eu vou continuar aqui em Manaus, quente, só, porra. Tô aqui, mano. Ah, eu não saio daqui não, mano. Eu gosto muito da minha terra. Eu gosto muito de Manaus, cara. Ela não gosta. Quer se mandar, né? Quer ganhar em euro, ela quer ganhar. Quer ganhar em euro. É dólar ou em euro, né? Você vai. Vamos lá. Definições. Energia. Energia é a capacidade de produzir trabalho. Esse é o conceito. Vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, aqui, vamos ter essa situação aqui. Esse aqui é um ciclo de refrigeração. O que está acontecendo aqui? Ó? Ele tira calor, olha aqui, está aqui. Ó. Quem tira calor desse ambiente que se encontra, essa carga térmica, esse calor, é o evaporador. Está bem aí na frente. Ele recebe esse calor. Aqui dentro tem fluido sintético que se encontra aqui dentro, ó, que é o refrigerante. Beleza? Quando ele recebe essa carga térmica, ele muda de fase. Ele sai do estado líquido para o estado vapor. Aí ele vem e leva consigo todo o calor, toda a energia está vindo aqui. E ele entra em contato com o compressor. O compressor trabalha com gás, né? Sai de líquido para o estado gasoso. Eu falei vapor, é gasoso. Quando ele entra aqui, ó, o compressor vai o quê? Produzir trabalho. Ele vai gastar energia para produzir o quê? Trabalho. Correto? O que o compressor vai fazer? Ele vai pegar esse fluido, esse teste, juntamente com essa carga térmica, e vai levar para um estágio onde a temperatura é maior. Porque ele vai aquecer o fluido refrigerante, ok? E mais a carga térmica que está vindo com ele por fora. Então o que acontece? Ele absorve ele comprime e ele vai para uma região de alta temperatura. E aqui, ó, ele rejeita calor para o ambiente externo, que se encontra lá fora. Então aqui, ó, o que é a energia? A capacidade de produzir trabalho. Ele gasta energia para poder levar o fluido de um estágio de temperatura e pressão menor para um estágio de temperatura e pressão maior. Alright? Entendeu? Olha, vou falar só inglês aqui, porque tem que treinar. Alright? Let's go. Muito bem. Outro conceito interessante na refrigeração é a tonelada de refrigeração. Vamos lá. Tá muito quente, né? Vamos lá. Você está com sensação de calor. O que é a tonelada de refrigeração? Vamos lá. É a quantidade de energia. É a energia que deve ser tirada de 1000 kg de água líquida para solidificá-la. Então vamos lá. Esse é o conceito. Imagina aqui uma lama de água. E aqui tem 1 tonelada, 1000 kg. Qual é a energia que eu tenho que tirar dessa água para ela se transformar em sólido? O nome disso é tonelada de refrigeração, mas tem um tempo, que é em 24 horas. Então é a energia que vai tirar dessa água para o que? Se transformar em sólido em 24 horas. O nome disso é tonelada de refrigeração, que é uma energia por unidade de tempo que nós chamamos de potência, né? Potência de refrigeração. Tá claro, hein? Vamos lá, tem uma água e eu tenho que tirar essa água. Tem que tirar essa água não, tem que mudar de fase. Não, aqui não. Muito bem, pô, você merece ir pra fora, depois ir pra fora, né? Pra Europa, merece pra Europa depois dessa aí.
É uma medida de referência, muito bem. Que, tá aqui, ó. Tanto que tem aqui, ó. É uma unidade que ela pode ser uma unidade de potência, que ela pode ser convertida em quilowatt, BTU por hora. Ou você foi demais agora. Merece um Pix. Merece nada. E o ar atmosférico, ele se trabalha como um gás ideal. E ele satisfaz essa equação aqui. Só para vocês verem aqui um pouquinho. Dedução. Aqui é a pressão do ar atmosférico, volume do ar. Quando eu pego essa massa aqui e trago do outro lado, para cá, ó, vai ficar a pressão do ar, volume pelo volume do ar, a massa do ar. Isso aqui é o volume por unidade de massa, nós chamamos de volume específico. Por isso que está aqui, ó. Entendeu? Aqui tá vizinho? Não? Esse cara não foi aqui para baixo? Não foi aqui para baixo? Esse cara? Oh, Jesus. Esse cara aqui não foi aqui para baixo? Foi? Esse volume por unidade de massa nós chamamos de volume específico. De novo. Ó, volume pela massa do ar. Isso aqui é igual ao volume específico. Beleza? Aí o volume específico é inverso da massa específica. Por isso que vai aparecer isso aqui agora. Beleza? E o que isso quer dizer? Essa é uma relação matemática de como das equações dos gases ideais. Por quê? Porque para a aferição de cálculo, principalmente das propriedades do ar que está circulando aqui, nós utilizamos a modelagem melhor ser realizada supondo que esse ar que se encontra aqui é um gás ideal. O que é um gás ideal? É que quando ele está aqui, ó, a gente não está vendo, mas aqui, ó, aqui tem nitrogênio, oxigênio e vapor d'água, que é o A1. O que acontece? Vocês não estão vendo, mas vocês sabem que existe choque das moléculas aqui, ó. Zilhões de moléculas. Quando esses choques acontecem, não perde energia, é um gás ideal, entendeu? Então, para melhor modelagem, utiliza-se, trata o ar úmido como se fosse um gás ideal. Alright? Alright? Understand? Vamos lá. Deixa eu ver se tu se inscreveu no meu canal mesmo. Ó, como o ar ele circula no ambiente, ele satisfaz algumas propriedades lá da termodinâmica. Muito bem, se inscrever. Um ponto agora. Que são essas? Balanço de energia da primeira lei, conservação do volume que entra igual ao volume que sai, a taxa de volume que entra igual a taxa de volume que sai, a taxa da massa que entra é igual a taxa da massa que sai, o balanço de energia lá da termodinâmica. Beleza, isso é tudo para o ar que está circulando. Eu estou falando aqui, gente, estou falando do ar que tá circulando. E quando eu falo desse ar, eu falo de psicometria. O que é a psicometria? É estudo da relação desse ar com o meio externo. Eu costumo começar a disciplina pelo estudo das propriedades do ar úmido, para depois entrar nos ciclos de refrigeração. É importante conhecer o ar que está circulando aqui, depois entrar no ar-condicionado. Então, primeiro eu faço a primeira análise do ar úmido. O que é o ar úmido? Eita. O que é o ar úmido? Vamos lá, o ar úmido, vamos lá. Primeiro vamos conceituar a psicometria, né? Não, é o estudo das relações do ar seco e do vapor d'água formando a solução de ar úmido. Então vamos lá, o ar atmosférico é uma mistura total do ar seco, que eu falo de ar seco, é nitrogênio, oxigênio gasoso, vapor d'água e outros gases que se encontram aqui, né? Que são impurezas provenientes da onde? Da atividade humana, das máquinas térmicas que funcionam. Eu não tô com isso. Não. Aqui é o seguinte. Aqui é quente. Mas se fosse quente, lembra da época das queimadas aqui? Que tava quente, que tava seco o ambiente, só peixe. Aqui é quente,
e é úmido, tem muito vapor d'água, por causa da floresta. Mas, se tirar a umidade, fica a sensação é maior, a sensação térmica que nós chamamos. Tá entendendo? Lembra da época da queimada, quando tava muito ruim viver aqui em Manaus, né? Não tava muito ruim. Então o ar úmido é a mistura do ar seco, que é o nitrogênio e o oxigênio, mais a água no estado vapor. Nós chamamos isso de ar úmido. É o ar úmido. Quente e úmido. Por isso que existem esses ventiladores industriais. Não, aqui é quente e úmido. Lá no Cerrado é quente e seco. No deserto, quente e seco. Manaus, no Amazonas, quente e úmido. Por causa da vegetação. Beleza? Então aqui, ó, por isso que em alguns lugares, quando tá muito quente e seco, aí minha coluna. Você já sente dona coluna, não? Você de mim? Dona coluna? Fazer isso assim, ó. Você te dá aqui um cheiro meio azedinho assim. Vamos lá. Então, o que acontece? Lá na UFAM, em alguns lugares, você já viu esses ventiladores umidificadores. É justamente quando o ambiente está muito quente, está seco, a gente utiliza esses umidificadores. Assim como umidificadores de ar no ambiente. Só que se umidificar demais o ambiente, o que acontece? Fica meio que abafado, né? Não é isso? Quando está muito úmido assim, o ambiente. Já esteve num lugar úmido? Nossa, eu não lembro. Eu já tive, só que não lembro, né? Ele começa a manchar as paredes. Assim. Começa a manchar a parede e começa a dar um calorzinho. Fica quente. Dá umidade. Então aqui, ó. Esses são umidificadores. Observa que esses umidificadores são trocadores de calor. Olha como é que tá a situação aí, ó. O que ele está fazendo aí? Nesse caso, ele está desumidificando o ambiente. Ele está tirando a umidade do ambiente. O azulzinho é o ar úmido. É o ar úmido com muito vapor d'água. E aqui o ar seco, né? Nitrogênio seco. Então ele está desumidificando o ambiente. Está tirando o que? Umidade. Também. Ó, vamos lá, ó. Depende do processo. Mas vamos lá. Também. Ele faz isso também. Quem está insuflando esse ar, quando isso está numa função, a gente sente, né? Ó, observa aqui, ó. Ele está tirando a água. Aí o que vai cair no chão? Tem um trocador de calor. Ele vai desumidificar essa água. Observa. Desumidificar o ar. Ó, desculpa. Desumidificar o ar. O ar úmido. Então tá desse jeito. Sem querer. Desumidificar o ar úmido. Aí o que acontece? Aí ele tá. Foi sem querer, hein? Ele tá insuflando da saída o que mais o ar úmido com menos vapor d'água. Ele está desumidificando esse ar úmido. Entenderam a lógica aí? Agora sim, né? Então o que acontece? Existem muitos processos industriais que esse ar ele tem que estar uma temperatura ou elevada ou menor, mais seco ou mais úmido. Por exemplo, na sala de cirurgia, tem que ter um ambiente controlado, tá entendendo? Então existem, nós chamamos de, ai meu Deus do céu, fugiu o nome da palavra, nós chamamos de, esqueci. São equipamentos que fazem esses processos de umidificação, desumidificação, controle. Isso aqui tem o nome essas unidades térmicas de tratamento, que tem um nome que eu estou tentando lembrar. Chile, mas são unidades térmicas de tratamento. Esqueci o nome. A gente vai abordar sobre isso. Eu esqueci o nome desse negócio. Vamos lá. Vou lembrar. Unidades de tratamento de ar. Unidades de tratamento de ar. O nome desses equipamentos. Então, a psicometria, que é o estudo
das propriedades do ar úmido, ela está em todo lugar, cara. Está em todo lugar. Por exemplo, se vocês analisarem aqui, ó, o ar úmido, ele está vindo, ó. Ele está vindo para cá. O que ele está fazendo? Ele está desumidificando o ar. Não é isso? Desumidificando a água. Está desumidificando o ar. Então observe que a vapor d'água se transforma em água. Aí ele está insuflando o que? Ar seco. Tu que vai para a Europa, dry air out. Ar seco que está sendo insuflado. Então é um processo que eu estou tirando a umidade. Então, ok? Para isso acontecer, eu preciso também de todo um sistema aí. Então existem vários processos, ok? Por exemplo, isso aqui, ó. O que vocês estão observando aí? Vai, você que é a nova gringa aqui da nossa. Inglês. Vai, o que está acontecendo aí? Vamos lá. Air, out air, dry air. Vai lá, como é que está acontecendo aí? Isso que vocês estão vendo aqui, ó. Tá entrando na onda aqui, ó. Aí tá tirando a água, aí tá tendo o processo assim, tá fazendo loucura aqui. Aí aqui, ó, essa unidade, ela precisa ser insuflada para o processo, para fora. Entendeu? Então, dá o tratamento de água que a gente está vendo aí. É uma unidade de tratamento de água. Então existem equipamentos que trabalham justamente com isso. Para exemplificar aqui nesse A1 tem muito vapor d'água e o ar seco. Aí aqui é um. Quando sai, esse vapor d'água ele diminui, ele está vindo mais ar seco. E aqui, ó, A3, esse daqui tem muito vapor d'água e o ar seco tá aqui, entendeu? Pô. Por exemplo, quer um exemplo? Quem trabalha com pintura, tem pintura pó, tipo, vários tipos de pintura aí. O ar que está lá tem que ser um ar mais, como é que fala? Nós chamamos, tem que ser um ar controlado. Então tem esses processos aí. Tem vários tipos de pintura aí que é cheia de detalhe. Exatamente. Tá calor ainda? Tu tá aqui na costa. Aqui, ó, tem que ficar assim, ó. Porque o certo é ficar assim, ó, né? Eu tô assim já. Vamos lá. Então, observe que a maior parte do ar que se encontra aqui é de nitrogênio e oxigênio, do ar seco. Entendeu? O resto é poluentes em geral. E a massa do ar seco dá 29 kg por mol. Ah, Marco, vamos lá. Ar seco. O nitrogênio. Qual é a massa do nitrogênio na tabela periódica? 14. 14 vezes 2, o quê? 20. 28. Qual é a massa do oxigênio? 16. 16 vezes 2 dá quanto? 32. Então a massa molar do ar seco no meio ambiente é aproximadamente o quê? 29 kg por mol. Beleza? Tá bem baixo, não tem nenhum cálculo ainda. Mas vai ser de boa. Eu quero trabalhar mais a prática, só introduzir a base. Aí outro conceito importante é de curva de saturação. O que é a curva de saturação? A curva de saturação nada mais é de que um gráfico proveniente lá da termodinâmica que vai analisar, como posso dizer, a mudança de fase de uma substância pura. Por exemplo, a água é uma substância pura, né? Então, beleza, aqui, por exemplo, vocês estão vendo um peso e a água aqui. Então tem uma fonte de calor.
que vai acontecer com essa água? No estado líquido, que é líquido, vapor mais vapor. O que vai acontecer? Ela tende a aumentar a temperatura, ok? Aí, ó, quando chegar no ponto de saturação, aqui, ó, nesse ponto, ela começa a mudar de fase. Ela vai recebendo calor, a temperatura constante, né? Que é o calor latente. E ela começa o que? A mudar de fase. Para o estado o que? Vapor. Então, ela trabalha justamente com a mudança de fase da própria água. Por que eu estou falando isso? Porque o ar úmido, esse vapor d'água, ele pode mudar de fase. Por exemplo, quer um exemplo? Quando a gente pega uma Coca-Cola não, uma lata de refrigerante e põe aqui em cima da mesa. Vocês já perceberam que borbulha água assim ao redor? Ao redor, externo, ao redor. É o ar úmido, pô, o vapor d'água da uva, ele se condensa, pô, na superfície. Nós chamamos isso de ponto de orvalho. É muito calor. Por isso que é importante estudar isso aí. Deixa eu ver. Isso depende. Não vou nem entrar muito nesse detalhe aqui. Que das pressões que atuam, né? Cada pressão vai ter uma temperatura diferente para mudar de fase. Cada pressão vai ter uma temperatura diferente para mudar de fase. Eu tenho uma pressão e vou mudar de fase. Aqui eu tenho uma pressão toda. Então, em várias pressões diferentes, a água ela tende a mudar de fase. Até chegar aqui, ó, no ponto crítico. A partir daqui ele não satisfaz mais essa curva. Mas não é nem para entrar em detalhe nisso aí. Deixa-me ver. Não vou entrar em detalhe aqui. Na próxima aula eu vou explicar direitinho isso aqui. Vou falar aqui. Tá bom. Vamos lá. O que está dizendo aqui, ó? O vapor d'água no ar, ele está no estado de vapor, não é isso? É óbvio, né? A água está no estado de vapor, porque obviamente, né? O que acontece? Ela tem entalpia. Lembra da entalpia? Conteúdo de calor que o sistema pode usar e liberar. Só que essa entalpia, a temperatura que é constante, essa entalpia do ar úmido, do vapor d'água do ar úmido, ela pode ser aproximadamente igual a quando ele estivesse saturado. Mas não estou entendendo nada, calma. Lá na frente a gente vai falar sobre isso aí. Lá na frente. E o ar úmido, ele obedece à lei de Dalton. Tem que ficar assim, porque eu tô corcunda já. Ficar em pé. Tô tentando voltar. Um negócio que eu como de noite, pô. Aí comer de noite que acaba, né? É de noite. De noite, pô. Não, mas tem uma coisa chamada genética. Qual é a minha genética? É ser todo trocadinho, todo gordinho, não tem jeito. Tu vai tua genética? É ser assim, ó. Eu não tenho sua genética. Aqui, ó. Come agora, né? Cada um tem sua genética, pô. Não tem jeito. Não vou brigar com a minha genética. Então, o ar úmido que se encontra no ambiente, ele satisfaz o que é essa lei de Dalton. O que a lei de Dalton diz? É o seguinte, a pressão total no meio ambiente, é igual à pressão de cada uma das partes do ar que se encontra. Não entendi nada. Vamos lá. Presta atenção comigo. A pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Ah, tá. Aqui é melhor. Aqui, ó, vamos supor aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um gás e aqui ele vai pedir a pressão manométrica. Observe que a densidade do gás, desse gás A, ele vai medir uma pressão, que ele vai ter um range aqui. O gás B, ele vai medir aqui uma pressão, que vai ser dada pela alteração desse manômetro em U aqui. Então, se eu misturar o gás A e o gás B, vai dar o gás A e B. Vocês observaram que a altura manométrica aumentou? Porque o peso foi maior. E o que ele quer dizer? Que a pressão total de um sistema é a somatória das pressões de cada uma das
partes. E é o que acontece na pressão atmosférica. A nossa pressão atmosférica nada mais é do que a pressão do ar seco, nitrogênio e oxigênio, e a pressão do vapor d'água, que nada mais é do que a coluna de ar, pressão atmosférica nada mais é do que a coluna de ar em uma superfície. E ao nível do mar, de Manaus, a pressão atmosférica aqui é em torno de 101,3 kPa. Por isso que quanto maior, por exemplo, aqui, ó. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz para vocês em outra disciplina que eu trabalhei com vocês. Vamos lá. Eu tenho esse desnível aqui, é sempre o mesmo exemplo que eu coloco. Eu tenho aqui, ó, esse carinha aqui, esse carinha aqui. A pressão atmosférica que é maior em 1 ou em 2? A pressão atmosférica é maior em 1 e 2. A pressão atmosférica é maior em 1 ou 2? Eu vou explicar aqui. No? Por que o que vai ter a maior coluna de ar aqui? E dois, se maior for a coluna de ar, maior é a pressão que atmosférica. E aqui a coluna de ar é menor, então a pressão atmosférica vai ser menor. Então a pressão atmosférica de 2 é maior do que 1. Aí outra coisa, exatamente. Aí aqui o oxigênio ele circula muito menos, pô. Aí tem mais dificuldade de que de respirar. Por isso que os caras que não vão jogar lá na altitude, eles se lascam lá. Eles se lascam, porque o ar ele não consegue. Aqui não, aqui o ar circula melhor. A gente consegue absorver mais esse ar. A pressão é maior em 2 ou 1? A pressão vai ser maior em 2 ou 1, a pressão atmosférica? Lá em 2, pô. Beleza? E aqui eu vou entrar em outro conceito, que é de temperatura de bulbo seco, um termômetro de bulbo seco, um termômetro de bulbômetro. Só que eu vou falar isso com mais detalhes no que vem, tá? Porque aqui tem que ir devagar. Agora eu vou ter que finalizar, porque eu tenho outra turma lá no Bifan agora.